Por que alguns jogos de mundo aberto são mais divertidos do que outros, fazem mais sucesso do que outros, entram no gosto do público e outros são muito criticados? Será que as empresas elas estão enganando os jogadores, enchendo linguiça, fazendo conteúdo artificial em jogos de mundo aberto? Vamos falar disso nesse vídeo aí, usando como exemplo vários jogos como Death Stranding, Red Dead Redemption 2, Zelda Breath of the Wild e muitos outros. Sejam muito bem-vindos! Videogame, jogos e mídia física, acessórios é na Fat Games. Fale que veio pelo canal do Tio Luke e ganhe desconto. Se inscreva no seu canal no YouTube e Facebook e participe de sorteios. Links na descrição. Aê, paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. E antes de começarmos a falar do assunto do vídeo, galera, não esquece de dar aquele like, ativar o sino e se inscrever no canal, porque fazendo essas três coisas o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai mandar para vocês mais vídeos como esse, vai lhe recomendar mais vídeos. Então não se esqueçam aí, porque a galera esquece de dar o like, ativar o sino e se inscrever no canal, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, galera, eu gosto muito de jogos de mundo aberto, gosto muito mesmo. Só que realmente tem alguns jogos que são bons e outros que são meio chatos, né? Não são tão divertidos. Mas por que isso? Vamos analisar nesse vídeo usando vários exemplos aí, porque tem empresas que realmente elas utilizam de artifícios para criar conteúdo artificial e enrolar os jogadores, às vezes até obrigando o jogador a fazer certas coisas dentro do jogo que não são divertidas, apenas para aumentar o tempo de jogo e poder dizer que o seu jogo tem bastante tempo, tem várias horas, só que muitas dessas horas que tem nesses jogos simplesmente fazendo coisas que não são divertidas, né? Ou ficar explorando, andando pelo mapa sem muito o que fazer. Ficar empurrando o analógico para frente ou apertando a tecla W no PC, né? Quem joga MMO e jogos no PC com mouse e teclado sabe do que eu estou falando, apertando W no teclado ou analógico para frente, e muito tempo do jogo você gasta fazendo isso e não se divertindo, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiramente, um dos melhores exemplos que eu posso citar é GTA V. GTA V tem um mapa de mundo aberto grande, tem muita coisa para fazer nesse mapa. É divertido ficar andando aleatoriamente pelo mapa, é bastante divertido, fazendo coisas aleatórias no mapa e também fazendo a sua história, além dele ter o lado multiplayer, né? Mas é divertido, ele tem um equilíbrio entre o seu mundo aberto e coisas a se fazer no mapa com a história do jogo. Então o GTA é um grande exemplo, mas tem jogos que são lançados com um grande mundo ou até universo a se explorar, como No Man's Sky, quando foi lançado, e pouquíssimas coisas para se fazer. O que adianta ter vários planetas, milhões de planetas procedurais a se explorar, se não tem nada para fazer nesses planetas? Todo mundo sabe que No Man's Sky foi lançado antes do tempo e pela falta de conteúdo e várias coisas que prometeram e não entregaram no No Man's Sky, a galera desistiu de No Man's Sky e foi muito criticado. Outro exemplo similar a No Man's Sky que eu considero é o Sea of Thieves. O Sea of Thieves tinha tudo para ser um dos melhores jogos da geração. Um jogo multiplayer de pirata, navegando nos mares, com muita coisa para se fazer, além do lado multiplayer que a galera gosta muito, e jogo de pirata. Poxa, muito boa ideia. Só que, infelizmente, ele foi lançado também antes do tempo, com pouquíssimo conteúdo. Hoje em dia, tanto o No Man's Sky quanto o Sea of Thieves melhoraram muito, foram adicionados conteúdos, mas a galera já desistiu. Ninguém mais está ligando para Sea of Thieves ou No Man's Sky, né? Claro, tem sempre aquela porcentagem de jogadores fiéis que estão lá curtindo, etc e tal, mas o jogo, ele realmente não adianta lançar ele sem conteúdo, sem coisas a se fazer no mundo aberto e depois ficar adicionando conteúdo, porque a galera desiste do jogo. Outro exemplo disso é o que eu sempre falo, é o Fallout 76, que é um jogo multiplayer de mundo aberto,
que, para economizar, a safada da Bethesda não colocou nem NPC, porque ia dar trabalho para fazer os NPCs, animar os personagens falando, sincronia labial, animação dos personagens. Ia dar muito trabalho eles colocarem NPC. Aí inventaram uma desculpa esfarrapada que não, tipo, para não ter os NPCs dentro do jogo, mas a verdade é para economizar tempo para fazer o jogo. E lançou um jogo antes do tempo também, além de estar todo bugado, etc e tal, mas com, sabe, pouco conteúdo e nem NPC tinha. Então não adianta você lançar um jogo de mundo aberto com um mapa grande sem conteúdo. É o primeiro ponto aí deste vídeo, tá? Então, por isso que eu citei esses exemplos. Como também não adianta fazer um mapa, um dos maiores mapas da geração de mundo aberto, se o jogo não tiver divertido, se você criar conteúdo artificial para as pessoas. Mas como assim conteúdo artificial? Vou dar um exemplo. MMO tem muito disso. World of Warcraft. World of Warcraft tem mapas gigantescos. Você tem um mapa, normalmente a galera fica mais focada no mapa da expansão atual, normalmente. E no mapa da expansão atual, por exemplo, agora em Battle for Azeroth, você tem as Road Quests, né, que é uma evolução das Daily Quests, né, mas é o Road Quest. A Daily Quest com outro nome. É uma Daily Quest mais dinâmica, digamos assim. Aí a galera tem que chegar naquele ponto do mapa, fazer tarefas repetitivas de matar, normalmente, alguns mobs, alguns inimigos, que aquilo vai... Ou minigames, fazer minigames no mapa, só que com o tempo o pessoal faz algumas vezes aquilo, já enche o saco. Ficar obrigando o jogador a fazer aquilo todos os dias para gerar um conteúdo artificial, fazendo a mesma coisa, não é divertido. Simplesmente não é divertido. Outro exemplo que eu posso citar de MMO no World of Warcraft, você faz uma sequência de dungeons, uma sequência de masmorras. Beleza. Aí você pega um certo nível de equipamento. Aí depois você tem que fazer a masmorra no modo heróico. Aí, para poder pegar um equipamento melhor, mas é a mesma masmorra com nível de dificuldade maior. Aí depois você tem que fazer ela num outro nível para pegar um equipamento maior naquele nível mais alto. E é sempre as mesmas masmorras. Você está repetindo o conteúdo, dando uma cenoura. Sabe aquela história do burrinho correndo atrás da cenoura? A empresa, ela cria essas cenouras artificiais dentro do jogo, e o jogador, que nem um burrinho, vai correndo para pegar a cenoura. Quando ele consegue alcançar a cenoura, ou seja, pegar os equipamentos, a empresa lança uma cenoura mais suculenta. Uma cenoura heróica, uma cenoura mítica, e lá vai o jogador que nem um burrinho atrás da cenoura de novo. Isso é reaproveitar o conteúdo que o jogo já tem para poder gerar um conteúdo artificial, não é um conteúdo novo. É enrolação. Isso não é divertido. Não adianta você criar conteúdos artificiais, novas cenouras suculentas, só para poder repetir conteúdo, para não ter que a empresa fazer conteúdo novo, gastar tempo e dinheiro fazendo conteúdo novo e ficar enrolando. O jogador, chega uma hora que o jogador enche o saco e para de jogar. Não é à toa que o World of Warcraft atual perdeu milhões de jogadores para outros MMOs. Muito, ao meu ver, é a falta de diversão, é a repetição do conteúdo, é você ficar jogando conteúdo artificial. Isso é enrolação. O jogador quer diversão, o jogador não quer enrolação. Então, outro ponto. Então, o primeiro ponto que eu citei nesse vídeo: não adianta lançar o jogo às pressas, ter um open world imenso, sem ter gerado conteúdo. Não adianta. Já citei os exemplos no início desse vídeo. Segundo ponto: não adianta você ter um mundo aberto e ter várias coisas dentro do mapa que são obrigatórias a se fazer,
só que não são divertidas. Você tem... O pessoal encheu o saco em subir torre dentro de jogo de mundo aberto só para abrir aquela região do mapa e ficar repetindo as mesmas coisas naquela região do mapa. Vários jogos trouxeram isso atualmente, jogos de mundo aberto, né? E tem outras coisas que eu posso citar que não são divertidas, que são, por exemplo, o exagero no realismo ou na simulação. Mas como assim? Vamos pegar de exemplo o jogo Red Dead Redemption 2, que é um jogo lindo, é um jogo maravilhoso, em termos gráficos, detalhes, coisas a se fazer. Só que ele exagera na simulação. Ele é uma simulação de Velho Oeste. Eu acho o Red Dead Redemption 1 muito mais divertido que o Red Dead Redemption 2. Porque o Red Dead Redemption 2, a simulação do Velho Oeste é tão forte que chega um ponto que não é divertido. Simplesmente não é divertido. Quem já jogou deve estar entendendo o que eu estou falando. Além de que forçar o jogador a andar pelo mapa. Não, você pega uma missão, tem que fazer a missão em tal lugar. Lá vai você de cavalo ou charrete, seja lá de carruagem, seja lá do que for. Gasta um tempão, alguns minutos para chegar lá. Chega lá, naquele mapa, naquele ponto do mapa, você faz a missão, tem um tiroteio que é divertido, papapá. Aí você tem uma animatic, uma cinematic, parte da história do jogo. Aí depois você tem que voltar. Aí mais alguns minutos voltando. Esse tempo de ida e de volta é gerar conteúdo artificial. É encher linguiça. É só pra... Não adianta você dizer que seu jogo tem 50, 70, 80 horas de jogo, sendo que mais de 60% dessas horas de jogo você fica andando pelo mapa sem nada o que fazer. Não adianta. Ou assistindo cinematic. O jogo, ele, para ser divertido, ele tem que encontrar um equilíbrio entre exploração, história e ação. Muito da diversão do jogador está na ação. Você interagir, é o gameplay. O que faz o jogo ser divertido é o gameplay. Os gráficos apenas melhoram a ambientação, faz você imergir mais dentro do jogo. Mas a diversão está no gameplay. A história de um jogo é muito importante. A história deixa o jogo mais interessante, aumenta o interesse no jogo. Mas a diversão está no gameplay. Você tem um jogo com muita história boa, é um jogo interessante, mas não necessariamente divertido. Um jogo bonito é muito legal. Você imerge, você fica encantado com aquele jogo bonito, mas não necessariamente é divertido. Alguns jogos, como no caso que eu citei do Red Dead Redemption 2, têm falhado em encontrar o equilíbrio entre a exploração, o interesse, a história e a diversão, o gameplay. As pessoas não têm muito tempo para jogar. Quando você pega aí 1 hora, 2, no máximo 3 horas por dia para jogar, que para muitas pessoas 3 horas é até muito, o pessoal trabalha, estuda, tem todos os seus deveres diários, ela não quer passar metade ou mais da metade desse tempo andando para frente ou só vendo história. Ela quer jogar. E os jogos têm falhado miseravelmente, alguns jogos, né? Miseravelmente em encontrar esse equilíbrio. Um exemplo que eu, por exemplo, não, mas vocês podem dizer, o Red Dead Redemption 2, mas você queria o quê? Que o cara teleportasse de volta? Sim, é um jogo. Está implícito que ele fez o caminho de volta de cavalo, carruagem, charrete, seja lá o que for. Está implícito. Eu não preciso ver todo o caminho de volta. Uma vez que você já explorou um ponto do mapa, coloca um fast travel. Que nem vários jogos têm. Posso citar o exemplo aqui do Skyrim. No Skyrim, muita gente preferia ficar explorando o mapa
em vez de usar o Fast Travel, porque era divertido. Mas no Skyrim, você podia teleportar de volta para um local que você já tinha explorado. O jogo te dava opção. Outro jogo que te dá opção, que eu acho maravilhoso, é o Zelda Breath of the Wild. Não é à toa que ele ganhou o melhor jogo do ano, no ano que ele foi lançado. Porque é um jogo que tem um mapa gigantesco. Boa parte do tempo desse mapa você fica andando para frente, fica explorando, mas ele é cheio de coisas no mapa, a se descobrir, a explorar, itens, o mapa te recompensa. O design, o level design do jogo, do Zelda Breath of the Wild, você não fica andando muito tempo no mapa sem encontrar uma coisa nova. Um inimigo, um item para se pegar, um templo para se fazer, uma torre. Você não fica. O jogo ele toma o cuidado para entreter o jogador, para ele não ficar andando, correndo só para frente, para poder ganhar tempo, para enrolar o jogador. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E no Zelda ele também não te obriga a explorar ou ficar andando no mapa. Uma vez que você pega um ponto do mapa importante, você pode teleportar para lá também. Outro que eu gostei muito foi Assassin's Creed Origins, que tinha muita coisa para descobrir dentro do mapa, muita coisa para se fazer. Você podia explorar ou teleportar para o ponto do mapa que você queria. Te dá opção e não te obrigar para ficar criando conteúdo artificial e ficar te enrolando e aumentando o tempo de jogo para dizer que o jogo tem o maior mundo aberto da geração, com a maior quantidade de tempo para se jogar, só que boa parte desse tempo não é divertido. É por isso que hoje em dia muitos jogadores estão preferindo jogar jogos multiplayer, que o cara tem pouco tempo para jogar, ele cai na ação direto ali no mata-mata, e para ele tá divertido, tá bom. São jogos que focam direto na ação, que focam direto no gameplay. E para a empresa fazer é mais barato, porque realmente criar história, criar conteúdo, com NPCs, ainda mais com opções, você poder conversar com o NPC e ter múltiplas escolhas, é algo que leva tempo e dinheiro para se fazer. Jogo multiplayer não tem nada disso, é mais fácil. E a galera gosta, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado empresas entregarem para uma parcela do público o que ele quer jogar, né? Se tem a demanda, entrega. Então muitos jogos multiplayer estão certos em entregar esse tipo de jogo sem história, sem interação com NPC, sem nada disso. Entregar ali o mata-mata. Eu vi até casos recentes de alguns desenvolvedores que eu não concordo, né? Mas eles dizem... O Hideo Kojima, eu acho que foi o próprio Hideo Kojima, ele criticou esses jogos de multiplayer, dizendo que são fáceis de se fazer, são fáceis de se ganhar dinheiro, entendeu? Pode ser que seja mais fácil, mas nem todos conseguem fazer sucesso. Se fosse fácil assim, nem todos fariam sucesso, né? Talvez Hideo Kojima esqueceu disso. Então, sabe, que ele criticou dizendo que jogos assim são fáceis de se fazer, tipo, diminuindo a importância ou a qualidade desse tipo de jogo. O que eu discordo. Tem muita gente que gosta de jogar, então tem empresas que estão entregando e estão ganhando muito dinheiro. E falando em Hideo Kojima, aqui do lado, ó, é o Death Stranding. É um dos exemplos mais atuais sobre isso. Eu vou fazer um vídeo só sobre Death Stranding. Death Stranding tem gráficos bonitos? Tem gráficos muito bonitos. Ele te dá uma imersão naquele mundo muito grande. Ele tem uma história muito boa com artistas conhecidos. Death Stranding tem uma história muito boa com artistas conhecidos, muito bons. O que aumenta o interesse no jogo. O jogo fica mais interessante. Mas o Death Stranding, a maior parte do tempo você passa andando de um lado para o outro, empurrando o analógico para frente. Isso é divertido? Não. Por isso Death Stranding dividiu tanto a opinião de jogadores. Tem jogadores que adoraram, porque ele é
um tipo de gameplay novo, que o Hideo Kojima criou uma ideia nova, e isso realmente eu bato palmas pro Hideo Kojima. Gosto muito do Hideo Kojima. Sempre, desde o MSX, década de 80, quando o Hideo Kojima começou com o Metal Gear, eu gosto dos jogos do Hideo Kojima. Eu sou old school, eu jogo, década de 80 MSX, Metal Gear e Hideo Kojima na veia. Konami, né? Jogos da Konami no MSX, quem jogou sabe que era um dos melhores jogos do MSX. Pena o que aconteceu hoje em dia com a Konami. Mas enfim, outra história. Posso fazer um vídeo depois falando. Então eu sou fã do Hideo Kojima. Mas ele criou um jogo inovador, com mecânicas de gameplay novas, mas a maior parte do tempo você fica andando pra frente. Isso é divertido? Não é. Então muitos jogadores adoraram pela história, pela inovação, pela ambientação, e esses jogadores estão certos em ter gostado do Death Stranding, mas muitos jogadores também detestaram, porque queriam mais ação, queriam mais gameplay, queriam mais diversão. E quando você falta com ação, com gameplay no jogo, ele não é tão divertido. Um outro exemplo disso é o The Order 1886. História boa, jogo lindo por The Order 1886, mas com pouquíssimo gameplay, não é tão divertido. Aí eu falo assim, no caso do The Order 1886 e no caso agora do Death Stranding, eu falo, seria melhor se o Hideo Kojima fizesse um filme. Faz um filme logo. Faz um filme. Porque como jogo, não vai vender tanto. Não vai ser tão divertido. Vai dividir opiniões. Como The Order também, ele dividiu opiniões na época. O Death Stranding é a mesma coisa. Na minha opinião, não deveria ter feito o jogo. Faz logo um filme. Eu não vou prolongar muito no Death Stranding, que eu vou fazer um vídeo só do Death Stranding. Mas essa é a minha opinião, galera. E vocês? Concordam que os jogos muitos jogos têm falhado em encontrar esse equilíbrio? Vocês concordam que o equilíbrio entre a história, a ambientação, o equilíbrio disso com o gameplay, com a ação, deve ser encontrado para deixar o jogo mais divertido? O que vocês acham do Dead Redemption 2? Eu tô certo, eu tô errado? O que vocês acharam da minha opinião sobre Death Stranding? Eu tô certo, eu tô errado? E deem exemplos de jogos que são divertidos e que não são divertidos aí, que falharam em encontrar esse equilíbrio aí. Coloquem outros exemplos de jogos que criaram conteúdos artificiais para enrolar a galera. Qual a opinião de vocês? Quero saber. Vamos começar um debate aqui nos comentários. E sejam muito bem-vindos sempre ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Também não esqueça de ativar o sininho e também de dar aquele like, porque senão o YouTube entende que você não quer mais receber vídeos como esse. E também, galera, se vocês gostaram do vídeo, cogitem patrocinar meu canal, Patreon ou Padrim. Tá? O link do patrocínio tá na descrição do vídeo. Dá uma patrocinada para ajudar. O mínimo de patrocínio, galera, me ajuda aí. O mínimo de patrocínio vai ajudar muito a continuar com esses vídeos aqui para vocês. E sempre muito grato pela sua audiência. Tio Louco agradecendo e se despedindo. Paz a todos, que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Fui!